Vamos continuar falando agora de saúde. Você já ouviu falar no Setembro Amarelo? É uma campanha de prevenção ao suicídio que acontece em todo o país ao longo deste mês. E hoje, no quadro Saúde, vamos falar desse tema delicado, que tira cerca de 800 mil vidas por ano no mundo, mas ainda é tratado como um tabu por muita gente. E segundo pesquisas, em 90% dos casos, a prevenção seria possível se doenças como a depressão fossem tratadas. E o suicídio continua sendo tratado como tabu social, por isso ainda não é discutido abertamente. O Piauí está entre os 5 estados com o maior número de mortes por suicídio. E estamos no mês de prevenção ao suicídio, uma campanha que é conhecida como Setembro Amarelo, que quer chamar a atenção para os casos no estado. Sobre o assunto, a gente conversa com o psiquiatra Vicente Gomes e você pode participar dessa entrevista enviando sua pergunta para o nosso número 981019594. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, Marcela. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, João Neto. Bom dia a todos. Nós assistimos agora a reportagem que tratou sobre depressão. A depressão é a principal causa de suicídios, desse aumento preocupante no número de suicídios, não só no estado, mas no país, no mundo também, né? Sim, a depressão é a principal causa relacionada ao suicídio, tá? Maioria, pode-se dizer que aproximadamente 100% dos casos de suicídio estão relacionados a algum tipo de transtorno mental. A depressão está ocupando o primeiro lugar, juntamente com o transtorno do humor bipolar, que compreendem os transtornos de humor, o abuso de álcool e drogas também está relacionado, esquizofrenia e os transtornos de personalidade. São os principais transtornos psiquiátricos relacionados ao suicídio. O suicídio não ocorre apenas por uma causa, né? Na verdade, a gente pode falar que é uma combinação de fatores, doutor Vicente? Sim, o suicídio ele é multifatorial, certo? Existe a predisposição genética para o suicídio, tá? E os fatores relacionados ao ambiente, né? O ambiente muito estressor, aquele ambiente desfavorável, compromete também e está relacionado à maior probabilidade do comportamento suicida. Doutor Vicente, casos de suicídio registrados, divulgados, podem influenciar outros casos? João, na realidade, essa questão da divulgação deve ser divulgado, só que de uma forma que não seja uma forma voltada para polemizar, certo? Uma divulgação no sentido de prevenir. O suicídio, ele pode ser prevenido. Então, assim, a forma de como é divulgado, tá? Não divulgar casos individuais. Uma forma profissional, de forma ética e profissional, né? Exatamente, né? Não divulgar a forma como foi o ocorrido, não tentar especular causas do motivo, tá? Tem que divulgar de uma forma responsável. E qual a importância de um atendimento psicológico para pessoas que estão passando por esses problemas, por essa situação? É de fundamental importância, tá? Como eu mencionei, o suicídio está relacionado intimamente com o transtorno mental. Então, há necessidade, tá, de um acompanhamento, de preferência acompanhamento com equipe multidisciplinar, tá certo? Acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento com psicólogo. É de fundamental importância esse acompanhamento do paciente. Esses pensamentos, a questão da cura, há cura para isso, para essa questão, para esse distúrbio, vamos dizer, esses problemas. Os pensamentos, eles vão e voltam, a pessoa melhora, mas há cura para isso, para esse momento, assim? Se for tratado, João, de forma adequada, fizer um tratamento certo, um tratamento regular, tem que tratar o transtorno mental de base que está levando a pessoa àquele comportamento suicida. A gente até comentou na abertura da entrevista que o Piauí é sim dos estados com maior número, né, de pessoas que... Na verdade é o quinto do Brasil. É o quinto, não é, João? Que tiram a própria vida. E o que fazer para mudar essa realidade? Aproveitando a minha pergunta, tem uma pergunta aqui de um telespectador, doutor Vicente, é o Joaquim Pires, ele quer saber como fazer para diminuir esse número. Tá. Como foi mencionado, o tema
suicídio é um tabu ainda. Então, deve ser falado nas escolas, nas igrejas, nas consultas. A partir do momento que se divulga, que se fala do suicídio, já está começando o processo preventivo. Mas a medida mais eficaz de combater o suicídio seria o tratamento efetivo e imediato do transtorno mental que está relacionado ao suicídio. Os CAPs poderiam ser uma alternativa para receber essas pessoas com mais esse serviço à população como política pública de prevenção? Sim, sim, né? O CAPs, o paciente ele vai ter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que é importante para atuar na prevenção desses casos. Temos mais uma pergunta de um telespectador. É a Ana, ela quer saber se a pessoa já teve depressão e se sente cansada antes de fazer uma atividade em casa, isso é normal? Tem que ser investigado, né? Um sintoma que pode ocorrer na depressão é essa falta de motivação, esse cansaço. Como ela já teve um processo depressivo, há a necessidade de uma melhor investigação sobre outros sintomas para afastar ou não a possibilidade da recorrência do processo depressivo. Helena, agora de Barro Duro, ela disse que tem uma amiga que confessou que está planejando se matar, mas pediu segredo. O que ela deve fazer? Olha, essa é uma condição comum no nosso dia a dia de consultório. Na realidade, a pessoa, quando ela fala que vai cometer um suicídio, ela não está com a sua autonomia plena, ela está com a sua capacidade de julgamento comprometido, sua capacidade de decisão, ela está afetada, provavelmente por um transtorno mental, ou seja, ela precisa de ajuda. Nesse caso, Helena, há necessidade de comunicar à família, de procurar um psiquiatra, de procurar um profissional capacitado para ajudar essa pessoa. Entenda isso, Helena, como uma forma que ela está pedindo uma ajuda, ela está pedindo socorro, tá certo? Então você vai escutar, inicialmente escute tudo que ela tem ali falar, esse desabafo dela vai ajudar, vai liberar um pouquinho, aliviar aquela angústia, vai ajudar. Em seguida, oriente, ajude, porque depois ela vai lhe agradecer. Por falar em ajuda, em orientação, doutor Vicente, o papel dessas ONGs, dessas entidades que ajudam pessoas a não cometer, a não ceifar a própria vida, elas são importantes também? Sim, sim, são extremamente importantes, né? Todas essas instituições que se engajam nessas campanhas contra o suicídio é de fundamental importância, né? E estamos no mês de setembro, né? O mês que é o mês internacional da prevenção ao suicídio, tá? E a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o CFM, o Conselho Federal de Medicina, estão engajados nessa campanha, que é uma campanha de defesa à vida, de prevenção ao suicídio. Aqui nós temos também o apoio da nossa Associação Psiquiátrica do Piauí e temos também as associações psiquiátricas dos outros estados brasileiros, tá? Que juntamente com os conselhos regionais de medicina estão atuando de forma incisiva e importante por todo o Brasil. Doutor Vicente, muito obrigado pela participação do senhor, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom dia, doutor Vicente, obrigado.